Esse texto base, agora nós lemos, ele fala acerca de um desafio este feito pelo homem chamado Elias, profeta do Senhor, aos profetas de Baal. Este desafio teria o objetivo de provar quem de fato era o verdadeiro Deus em Israel, e nós conseguimos enxergar dentro do texto que a conclusão foi clara, que o Deus que Elias servia foi aquele que de fato respondeu a sua oração, dando início com Elias bradando em alta voz para toda a nação de Israel ouvir, para todo Israel ouvir: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas antes mesmo de nós entrarmos no detalhe do texto, a qual o Senhor colocou como base no meu coração, é necessário nós observarmos alguns detalhes da história deste homem que protagonizou este momento histórico dentro da nação de Israel e dentro do contexto histórico da Bíblia Sagrada. Este homem, conhecido como Elias, ele surgiu em um momento de apostasia espiritual, em um momento de declínio espiritual, a qual a nação de Israel está vivendo, a qual a nação de Israel estava passando devido ao mau governo, ou ao mau governante que estava no poder, no reinado de Israel, a saber, Acabe. Enquanto Acabe reinava, Israel se declinava a adorar a outros deuses. Israel se inclinava, dobrava os joelhos e adorava a Baal. Enquanto Acabe estava no poder, no governo de Israel, o povo de Israel já não mais dobrava o seu joelho a Yahvé, a Jeová, já não mais sacrificava, já não mais adorava, ou se não dizer, já até mesmo não mais cultuava ao seu Senhor Deus. Mas agora o povo de Israel está se declinando à idolatria, à prostituição espiritual. De repente, Deus levanta este homem que de uma forma ousada e surpreendente surge em meio à história desse povo, e ele surge profetizando, dizendo com muita ousadia e com uma autoridade que é admirável, pois o mesmo surge profetizando que não choverá e que não cairá orvalho sobre a terra, segundo a sua palavra, pelo espaço de 3 anos. Quando eu vejo Elias surgindo e profetizando desta forma, de uma forma surpreendente, de uma forma extraordinária, de uma forma até mesmo usa a autoridade que está sobre o seu nome e sobre o poder que há sobre a sua vida, pela graça e pela misericórdia, dá-nos a entender algo da parte de Deus para com este homem. Pois este homem, surgindo profetizando, segundo a sua palavra, demonstra autoridade, e além de autoridade, ele demonstra intimidade. Além de intimidade, ele demonstra relacionamento. Nós vamos observar que não há nenhum outro registro acerca de quem se tratava este homem. Nós vamos observar que antes do capítulo 17 do livro de 1 Reis, não há nada que detalhe a história deste homem. A única informação, Daniel, que nós temos deste homem, ou deste profeta, é que ele era tisbita, um dos moradores de Gileade, mas que de repente surge profetizando segundo a sua própria palavra. Sabe qual é o mais impressionante? Não é profetizar segundo a sua própria palavra, é profetizar segundo a sua própria palavra, Deus ouvir do céu e assinar lá, obedecendo e não obedecendo, mas entendendo que quem está profetizando de fato tem intimidade, de fato tem relacionamento. E o primeiro ensinamento que nós conseguimos extrair da história desse homem aqui é que intimidade não se revela no público, é que relacionamento não se revela em meio à multidão,
Intimidade, relacionamento se revela aonde ninguém vê, aonde ninguém enxerga, aonde o homem não alcança. O Jesus já nos ensinava que quando nós decidimos inclinar o nosso coração para aclamar, nós não devemos orar em público, nós não devemos clamar em meio à multidão, nós devemos primeiramente entrar no quarto, porque no quarto é lugar de intimidade, porque quarto é lugar de relacionamento, e depois de entrar no local de intimidade, ainda não satisfeito, Jesus nos ensina também a fecharmos a porta do quarto e a orar em secreto. Sabe por quê? Que a nação de Israel está vivendo um momento de declínio espiritual, de prostituição espiritual. É porque quem governa não tem intimidade, é porque quem governa não tem relacionamento, é porque quem governa não tem uma vida de santidade, de busca. Toda vez que o homem passa a viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, a andar segundo o seu próprio desejo e a viver segundo a sua própria vontade, não se engane, o caminho não é de progresso, mas o caminho é de regresso. Acabe reina, Acabe governa, mas Acabe não é alguém que tem intimidade, Acabe não é alguém que tem relacionamento. É por isso que o povo está vivendo esse momento de apostasia. É por isso que o povo não vive mais um momento de temor ao Senhor, mas vive um momento de idolatria. Mas quando Elias surge, ele surge mostrando que quem tem intimidade com Deus também tem crédito, que tem um relacionamento com Deus também tem crédito com Ele, para profetizar em meio aos dias maus, em meio aos dias de dificuldade. O grande problema a qual nós estamos vivendo é que os altares da intimidade estão se acabando, é que os altares do relacionamento estão se acabando. Não vale mais orar em secreto, não vale mais falar em secreto, não vale mais se humilhar em secreto. O que vale hoje para o homem é ser agredido, o que vale hoje para o homem é ser reconhecido, o que vale hoje para o homem é ter um número de visualizações, o que vale hoje para o homem é ter um número de curtida, de compartilhamento, o que vale hoje para o homem é ter reconhecimento. Enquanto o Senhor nos ensina que o importante não é estar por cima, o importante é estar se humilhando nos pés da cruz do Calvário, é que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se humilha será exaltado. Elias é quem busca na intimidade, Elias é quem tem relacionamento na intimidade. Ninguém está vendo Elias orar, ninguém está vendo Elias se humilhar, ninguém está vendo Elias buscar a face do Senhor com Deus em pé. Mas quando Deus decide exaltar, ele surge profetizando a sua própria palavra. Quem sabe, quando Elias surge profetizando segundo a sua própria palavra, alguém dentro do reinado se pergunta: quem é esse que profetiza segundo a sua palavra? Talvez na terra ninguém pudesse dizer algo acerca dele, mas no céu tinha alguém que dizia: Elias que ora, Elias que busca, Elias que se humilha. O segredo não está no público, o segredo não está no secreto, o segredo não está na multidão, o segredo está na intimidade e relacionamento com Deus. Aleluia! Toda vez que o homem decide andar segundo a sua própria vontade, o homem entra em declínio espiritual. E eu vou me provar dando alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Lembra de Sansão? Sansão é nazireu, separado, é homem que o Senhor consagrou, é homem que o Senhor santificou. Quando Deus tomava o seu corpo
com as suas próprias mãos, ele arrancou os portões de Gate. Com as próprias mãos, ele derrotou milhares de filisteus. Mas Sansão decidiu andar segundo o seu próprio desejo, decidiu andar segundo a sua própria vontade. E o seu fim foi trágico, mas o seu fim foi com seus olhos vazados. Não havia mais sobre a sua vida o Espírito de Deus, que lhe concedia força admirável e sobrenatural. Nós vamos observar também Davi foi consagrado a rei durante o período de sua adolescência. Entre os seus 17 anos aos seus 18 anos, óleo desceu sobre a sua cabeça e Deus confirmou dizendo: eis aí o futuro rei de Israel. Derrama óleo sobre a cabeça dele. Quando ninguém via na intimidade, ele matou leão. Quando ninguém enxergava, ele matou urso, mas guardou a ovelha do seu pai. Aí Deus levanta e quem sabe no céu disse: está na hora de exaltar quem teve intimidade comigo, quem teve relacionamento comigo. E como é que Deus exalta? É diferente do homem, porque o homem para exaltar coloca no pai. O homem para exaltar coloca no lugar mais alto, no lugar mais nobre. Deus, meu, para exaltar levanta os gigantes, para exaltar levanta guerra, para exaltar levanta luta, porque tem gente que acha que é fácil ser exaltado por Deus, mas deixa eu dizer, para Deus se exaltar vai ter gigante na jornada, vai ter luta no caminho, não vai ser fácil, mas quando Deus se exaltar te prepara, que gigante que se levanta vai cair, e Deus vai decretar a vitória, e Deus vai decretar o sucesso, mas não vai ser fácil. Deus deu vitória a Davi diante do gigante, quando ninguém mais queria enfrentar, quando ninguém mais queria guerrear, porque tinha medo, Murilo, da estatura daquele homem, da lança que ele carregava e da espada que estava sobre as suas costas. Mas desejava aquele menino, como que dissesse: eu exaltei quem tem intimidade, eu exaltei quem tem relacionamento. Deus exaltou tanto a Davi, que em uma guerra, Davi cansou e outro gigante olhou para a possibilidade de tirar sua vida, dizendo: está na hora de matar ele, está na hora de tirar a vida dele, porque ele cansou, porque ele fatigou. Mas quando esse gigante se levanta para matar Davi, porque cansou, porque fatigou, Deus levanta Abisai, toma a frente do gigante, mata o gigante e dá livramento à vida de Davi. Sabe qual é o mais interessante? Não é o livramento que Deus dá a Davi. O mais interessante é que quando Deus livra a vida de Davi, Abisai, que significa o pai ou para estar, tira Davi do meio da guerra e diz: olha, Davi, a partir de hoje você não sai mais a guerra, porque se tu morrer, a lâmpada de Israel se apaga. Olhe para cá e preste bastante atenção. Tem mais exaltação que essa? Alguém olhar para você e dizer: não morre, você não pode morrer, porque se você morrer, a luz da tua casa se apaga, a luz da tua família se apaga. Olha o nível de exaltação que Deus deu ao seu servo, que Deus deu a Davi. Mas sabe de uma coisa? Em um momento da vida de Davi, Davi decidiu andar segundo a sua própria vontade. Davi decidiu andar segundo o seu próprio desejo. É tempo de guerra, é tempo de luta, mas Davi não quer guerrear, mas Davi não quer batalhar. Davi quer ficar em casa, acomodado com o trono, acomodado com a coroa, acomodado com o poder que está recebendo a vida dele. Aí ele vai dar um passeio no palácio.
palácio. Nesse passeio, ele se depara com uma janela aberta para o jardim. No jardim, ele vê o seu desejo reinar. No jardim, ele vê a sua vontade reinar. Ele olha uma mulher se banhando e ele diz: eu quero ela, eu desejo ela, a minha vontade é dela. Ele toma posse, ele é rei, ele tem autoridade, ele tem autonomia, mas não tinha permissão aonde? No céu. A permissão que ele tinha era no seu coração, mas no céu Davi não tinha autorização, mas no céu Davi não tinha permissão. Sabe qual é a maior alegria de um crente? Não é ter permissão aqui na terra, é ter permissão lá no céu. Não é ter autorização de porta aberta aqui, é ter autorização de porta aberta lá, porque quando Israel vai voltar e a porta fechar, quem tem autorização na terra vai bater na porta, mas a porta não abre. Mas quem tiver autorização no céu vai passar pelas portas. Aleluia! Decidiu andar segundo a sua vontade, decidiu andar segundo o seu desejo. Sabe qual foi o fim? Foi filhos no próprio irmão. Sabe qual foi o fim? Foi filho se suicidando, morrendo. Foi filho tentando tirar sua vida, tentando tirar seu reinado. Toda vez que o homem anda segundo a sua própria vontade, não se engane, não é progresso, nem regresso. Toda vez que o homem decide andar segundo a sua própria vontade, você pode até andar nessa terra, como quem sorri, como quem está lá, mas lá no quarto da desse abraço, lá no quarto do Espírito Santo, lá no quarto do Espírito Santo, aleluia, oh glória, aleluia, lá no quarto do Espírito Santo brilha teu coração. Não é o que eu tenho para ti, não é o caminho que eu quero que você tome, não é o caminho que eu quero que você ande, não é o caminho que eu quero que você esteja. Aleluia! Oh glória! Acabe vindo esse momento, porque acabe anda segundo a sua própria vontade. Pela vontade de Deus não há relacionamento entre Israel e uma outra nação, entre o povo santo e o povo pagão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Entre a vontade de Deus não há aliança, mas pela vontade de Acabe se casa com Jezabel, sacerdotisa de Baal. Além de governar e andar segundo a sua própria vontade, ele agora incita o povo a viver os mesmos afazeres. Ele incita o povo a viver também segundo os seus próprios caminhos, segundo a sua própria vontade. Agora em Israel não é mais espalhado altares direcionados a Deus, mas é direcionado a altares direcionados a Baal, a deuses pagãos. Aí Deus, em um momento de apostasia espiritual, levanta Elias. Ninguém conhecia Elias, ninguém sabia quem era o profeta, ninguém nunca ouviu falar desse homem, mas quando ele surge com autoridade, ele surge com ousadia, ele surge com alguém que tem intimidade e relacionamento com Deus. Quem foi que disse que o homem é a mulher? Quem quer ouvir falar? Quem é você? Quem quer ouvir falar do teu homem? O importante não é ouvir falar do teu homem, o importante é Deus saber quem você é. Na intimidade, no secreto, no relacionamento. Quando Elias surge, ele surge profetizando não só em Israel e em Carvalho, segundo a minha palavra. Deus do céu acima essa profecia. Está decretado. Quem profetizou tem intimidade, quem profetizou tem relacionamento. Assina aí, Miguel, assina aí, Gabriel. Não tem chuva, por todo tempo, por 3 anos. É só chuva, Jeová. Não, também não caiu orvalho na terra, porque Elias profetizou
ele profetiza, não dá chuva, ele profetiza, não tem orvalho. Aí Deus entende e dá uma direção. Elias, eu sei que tu já profetizou, mas agora eu tenho uma direção para te dar. Qual é a direção, Jeová? Desce até o Querite, e você vai ficar um espaço de tempo lá no Querite. Recapitulando aqui, eu quero que você olhe para o detalhe do texto, irmão Flávio, e entenda que quando Elias surge, Deus não dá ordem para ele profetizar. Que quando Elias surge, Deus não dá direção para ele profetizar. O que é Diácono Lucas está no texto. Deus não deu ordem e Deus não deu direção. Elias é alguém que olha para o caminho que o povo da Criadora entende. Esse caminho é errado. Olha, irmão, Elias é alguém que olha para o direcionamento que o povo está indo e está dizendo. Esse direcionamento está errado. Aí ele entende que Deus levantou ele como perturbador de Israel. O que está faltando é perturbadores de Israel. O que está faltando é perturbadores de Israel. Profeta como Elias, que olha para a capa Deus não está aprovando o teu reinado. O que está faltando é homens como João. Quem foi que nos ensinou a fugir da ilha vindoura? Arrependemos, pois é chegado o reino dos céus. O que está faltando no século agora nós estamos vivendo é perturbadores. Aleluia! Deus não dá direção, mas ele é perturbador. Deus não dá autonomia para que ele profetize, mas ele é protestante. Sabe qual é o nome que repousa sobre nós? Protestante. Porque nós protestamos contra aquilo que é errado. Porque nós protestamos contra aquilo que nos afasta de Deus. Porque nós protestamos contra aquilo que nos afasta do relacionamento. A pergunta é: por que é que estamos tão acomodados? Por que é que não protestamos mais? Por que é que já não pregamos mais contra aquilo que nos afasta? Aquilo que nos distancia do centro da palavra, da vontade de Deus. Eu costumo dizer, eu acredito que eu já tenho dito nesse altar, que a solução para a apostasia não está no novo, está no velho. A solução para a apostasia não está em inovar, está em retroceder. Para onde? Para a doutrina dos apóstolos. Crescia de casa em casa, em oração, em comunhão, com pão, com a palavra, com intimidade, com relacionamento. Foi falado pelo pastor Alexandre que quando os irmãos estavam em missão, como é que a igreja estava? Estava de joelho no chão, olhando: Senhor, vai com Paulo, Senhor, vai com Pedro, Senhor, vai com Tiago, Senhor, acompanha os missionários. Não tem que acontecia, a apostasia renova. Não, a igreja crescia, a igreja multiplicava. Oh, aleluia! O que está faltando é perturbadores. O que está faltando são profetas como Elias, que é para aquilo que está errado e direita, não para condenar, mas pelo meu. O que não é por aí, o que não é por aqui. Porque o que a gente quer não é que você se afaste. O que a gente quer é que você caminhe com o nosso Pai no reino dos céus. Não é perturbador para matar, é perturbador para dar fruto. Não é perturbador para distanciar, é perturbador para aproximar. Porque para matar tem muito. Deus te chamou para gerar vida. Para afastar tem muitos. O Senhor te chamou para aproximar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus seja louvado. Então por que é que estamos tão acomodados? Nós já não oramos mais como orávamos. Nós já não buscamos mais como buscávamos. Já não colocamos mais o rosto no pó quando colocávamos.
nos momentos de dores e de angústias. E não somente nos momentos de dores e de angústias, mas no momento que nós intitulamos hoje como primeiro amor. Já não se humilhamos mais, reconhecendo que sem Ele nós nada somos. Estamos muito ocupados com os nossos próprios afazeres. Obrigado, Senhor. Estamos muito ocupados com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias conquistas, com os nossos sonhos, aleluia, com os planos terrenos que nós temos colocado no papel. Os afazeres têm tomado conta do relacionamento. As preocupações têm tomado conta da intimidade. Já não tem mais aquele espaço de clamor. Olha para cá, presta atenção. Já não tem mais aqueles 5 minutos de intimidade. Lembra quando orávamos no primeiro amor? Nós não víamos o tempo passar. Quando nós se dávamos conta, já estávamos com mais de 1 hora de joelho dobrado. Quando não amanhecemos o dia com o rosto no pó. E muitas das vezes a nossa oração não tinha tanta eloquência, não tinha tanta hermenêutica, oratória. Muitas das vezes a nossa oração nós não falávamos tanto. Quer saber de uma coisa? Muitas das vezes nós repetíamos a oração, mas o desejo era tão grande de estar em intimidade com Deus, que nós não queríamos mais se levantar daquele momento de intimidade e relacionamento. A oração parecia não nos fadigar, a leitura da palavra parecia não nos fadigar, mas o tempo foi passando. Os afazeres, as preocupações, as obrigações foram tomando nosso tempo. E o tempo de intimidade foi se esvaindo entre os dedos. Já não tínhamos mais 1 hora, tínhamos 30 minutos. O Espírito Santo está falando a corações aqui nessa noite, inclusive ao meu. Já não tínhamos mais 30 minutos. Quando fomos observar, só tínhamos 5. Os 5 minutos se passaram e a gente se encontramos em um momento. Agora sabia assim, vamos a palavra no final do dia, sentado na cama dizendo: Pai, obrigado por mais um dia. Quando se lembramos, porque muitas das vezes o cansaço toma de conta e nós esquecemos até de agradecer. Aí o Senhor me levantou com uma palavra de perturbação aqui nessa noite. E não se engane, essa palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela corta indo, mas ela corta voltando também. Ela fala ali, mas ela fala aqui também. Aleluia. E o Senhor surge dizendo para a internet da vida desse profeta: está na hora de ter intimidade, está na hora de ter relacionamento, ou voltar a ter. Porque o segredo da vitória está no relacionamento. Está na hora que ninguém vê, está na oração que ninguém ouve. A vitória está lá e a gente não enxerga. A gente acha que a vitória está aqui, na força do nosso braço. A vitória está na oração que ninguém está ouvindo, só você e Deus. A vitória está na intimidade que ninguém está vendo, é só você e Deus. A vitória está, a chave da porta está lá, aleluia, glória. A pedra para derrotar o gigante está lá, na intimidade que ninguém está vendo. Porque é lá na intimidade que Deus manda no céu e declara a palavra de vitória sendo provida. Pois está escrito na palavra do Senhor que quanto mais antes da aventura, Ele já era. E operando nele, ninguém no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir o melhor de Deus. A vitória está lá na intimidade. Deus não deu direção para Elias perturbar Acabe, a nação de Israel. Mas quando ele profetiza, Deus olha no céu e diz: agora está na hora de dar direção. Agora está na hora de dar estratégia. Porque quem tem intimidade com Deus
Deus dá estratégia para vencer. Você sabia disso? Quem tem relacionamento com Deus não anda ao léu, não anda de qualquer forma, anda debaixo de estratégia. Quer que eu prove? Samuel está com medo de descer em Belém para ungir Davi, porque ele disse: se Saul souber que eu vou ungir o mesmo rei, ele tira a minha vida. Deus fala do céu, é verdade, mas quem tem intimidade comigo e vaso cheio, tem estratégia para me oferecer. Qual é a estratégia, Senhor? Diz que vai sacrificar. Quem tem relacionamento, Deus dá estratégia para vencer. Aí Deus olha para eles e diz: eu sei que tu já profetizou, eu já assinei no céu e não vai cair chuva nem orvalho. Agora está na hora de eu te dar a estratégia. Qual é a estratégia? Desce para o Querite. Nem vamos entrar no Querite aqui que não dá tempo, mas desce para o Querite, porque lá eu vou te sustentar. Lá eu vou te guardar, Elias. Vai beber da água do rio Querite. E quando eu tiver fome, Jeová, não te preocupa. Vou enviar corvos para trazer para ti pão e carne para te alimentar. Quem foi que disse que Deus desampara quem tem intimidade? Quem foi que disse que Deus abandona quem tem relacionamento? Deixa eu te lembrar de uma outra ocasião da vida desse homem aqui. Está ameaçado de morte, ele teme perder a vida. E ele vai se esconder dentro de uma caverna. Quando ele se esconde dentro dessa caverna, a Bíblia diz que Deus fala com ele. E sabe o que é que Deus fala para ele? Elias! O que é que tu fazes aqui, rapaz? Essa referência, esta palavra usada por Deus, o que é que tu fazes aqui? Nos dá a entender que antes mesmo de Elias chegar na caverna, Deus já estava lá. Elias, o que é que tu fazes aqui? Eu estou contigo. Eu sei que tu está com medo, Elias. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a tua vida está ameaçada e estão dizendo que vão te degolar. Eu sei que estão dizendo que vão tirar a tua vida. Eu sei, Elias, que talvez uma possível depressão esteja querendo tomar de conta da tua mente, do teu coração. Quer trazer para a tua autoridade? Eu sei que muitas das vezes a doença do século, a ansiedade, quer tomar de conta dos nossos pensamentos, dos nossos corações, trazendo desespero para a nossa alma, nos trazendo temer pela própria vida, devido às dificuldades, devido às lutas que nós enfrentamos, devido às lutas que talvez nós já tenhamos vencido, mas às vezes as preocupações querem tomar de conta, trazendo desespero para nosso coração, olhando para amanhã e não enxergando a esperança, olhando para amanhã e não enxergando solução. Deus me trouxe essa palavra para te dizer que dentro da caverna te adorando, Deus está contigo, Deus anda contigo, não te desampara, não te abandona, não te deixa só, aleluia. Tá pronto? Eu vou dizer pela palavra de Deus, na luta antes que você ande, pelo vale da sombra da morte, nada você vinha primeiro, porque até da morte o Senhor tem autoridade sobre ela. Oh glória! Elias, desce do Querite, porque Querite se coloca, o Querite significa colocando sobre medida, ou sobre medida. É como se Deus dissesse para Elias: eu sei, Elias, que tu tem autoridade, que tu tem respaldo para profetizar e eu assinar da terra, porque tu tem relacionamento, mas está na hora de eu te colocar no teu lugar. Tu é ser humano, tu é homem. Eu preciso te ensinar que até sobre a tua vida tem limitações. Então desce para o Querite, porque é sobre medida. Profetizar segundo a sua própria palavra, eu sei, é aplausível.
É honroso, é de se olhar e de se admirar. Quem é esse homem aí que profetiza desse jeito? Quem é esse homem com tanta autoridade? Eu sei, mas eu preciso baixar a tua bola. Porque como ser humano, há limitações. Como ser humano, direcionando ao sexo masculino e feminino, há limitações. Até quem tem intimidade, relacionamento com ele, precisa passar pelo querite. Precisa entender que há limitações. Precisa entender que nós somos limitados. Mas nós glorificamos a Deus. Porque sobre a nossa vida pode haver limitações. Mas sobre o Deus que nós servimos, segundo Lucas, para Ele, nada é impossível. Teve sede e bebeu do querido. Teve fome, Deus enviou corvos para trazer pão e carne. A água do rio secou. E agora, Jeová? Como é que está o povo? Como é a situação do povo? Não está chovendo. Não está caindo horror. E o povo continua adorando a Baal. E o povo continua na idolatria. E o povo continua se dobrando a outros altares. E o povo continua se andando segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo. E agora, Jeová, usa a ousadia que eu te dei. Como é que é? Usa a autoridade que eu te dei. Como é que é? Usa o relacionamento que nós temos. Como é que é? Usa a intimidade que há entre eu e você. O que está faltando hoje em dia é usar esse relacionamento. É usar essa intimidade que nos produz autoridade. Que nos produz unção, poder, virtude do Espírito de Deus. Quando Ele usa essa autonomia que há sobre a vida dele da parte espiritual, Ele olha para aquele ministério na hora de desafiar os profetas de Baal. Vamos fazer um evento aqui. Esse evento não é qualquer um. Esse evento é um evento grande. Esse evento não reúne uma dúzia, nem uma dezena. Esse evento reúne milhares. Nesse culto aqui, seria provado que de fato era Deus. E que de fato o povo de Israel deveria se inclinar, dobrar os seus joelhos e adorar. Qual é o desafio? Eu vou orar. Vocês também vão orar. 450 profetas de Baal foram os de Azera. Vocês também vão orar. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. A Bíblia diz: foi dada a oportunidade aos profetas de Baal, pastor Lino. Eles oraram. Melhor dizendo, eles clamaram. Sabe o que é clamar? É gritar em alta voz. E há quem diga: eu não gosto de igreja barulhenta. Enquanto em todo o contexto bíblico nós vemos Deus dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Enquanto todo o contexto bíblico nós vemos Deus tremendo o céu, é vitória branca, clama e as muralhas caem. Aí tem quem diga: não deve estar olhando. Mas se o Brasil tivesse na final, estava gritando para todo mundo: aleluia, aleluia. Mas se a seleção tivesse jogando hoje, estava colocando a mão na cabeça, com ansiedade, querendo que o nome vencesse, aleluia. Mas quando está na presença de Deus, quer colocar limitações. Não posso gritar alto. E o Senhor está dizendo: clama. Clamar é gritar em alta voz. Clamar é falar em alta voz. Lá vem a mulher, minha filha está endemoniada em casa. Jesus, filho de Davi. Ela vem o quê? Clamando: tem misericórdia de mim.
Lá está o cego Bartimeu, nos caminhos da cidade que deveria a Jericó. Jesus está passando, o cego está dizendo no colo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não clamasse, teria morrido cego. Até se incomodaram com o clamor dele, mas ele não deu ouvidos. Ele continuou fazendo o quê? Clamando. Porque se incomodar com alguém que glorifica, o que dá glória a Deus, é porque ele entende que quanto mais ele clama, mais o Senhor se apressa em responder o seu clamor. Aleluia. Oh, glória. Está lá Elias. Os profetas de Baal estão o quê? Clamando. Eu não sei o que eles clamam, mas quem sabe eles pedem: nos responde. Quem sabe eles pedem: responde o nosso clamor, responde a nossa oração. E sabe de uma coisa? Baal não respondeu, mas está lá Elias, cheio de autoridade, de intimidade, de relacionamento, de uma forma sarcástica, olhando para ele e dizendo: ei, clama mais alto. Porque quem sabe o vosso Deus esteja muito ocupado. Quem sabe ele esteja passeando aí por aí. Quem sabe ele esteja cochilando. Clama mais alto para que ele responda. Eles clamaram. Sabe o que é mais horrendo desse texto bíblico? É que além de clamar, eles começaram a se flagelar, a se chicotear, a se ferir, a derramar sangue. Aleluia! Oh, glória! Oh, Deus maravilhoso! Já pensou que se para clamar a gente precisasse derramar sangue? Já parou para imaginar? Para que se o Senhor tivesse que responder, nós precisaríamos derramar o nosso próprio sangue. Sabe por que você não precisa derramar sangue hoje? É porque alguém já derramou por você. Sabe por que você não precisa se autoflagelar para ter a resposta de Deus? É porque alguém já foi afetado por você. Alguém já foi chicoteado, humilhado, cuspido. Aleluia, olhe para cá e preste atenção. Alguém já derramou sangue por você. Aí hoje nós somos muito requintados. Hoje nós somos muito formais. Não posso chorar, porque borra a maquiagem. Posso gritar não, porque incomoda quem está do lado direito e esquerdo. Vou encerrar aqui. Nós se tornamos muito formais, mas na cruz não teve nada de formalidade. Na cruz não teve espaço para ser formal demais. Na cruz, Jesus olhou e disse: está consumado. Aleluia. Testelestai, está consumado. Lá está Elias, está na hora, é minha vez. Reparou o altar com 12 pedras. Começou a clamar, e quando ele clamou, Deus respondeu com. Mas a primeira coisa que ele faz é edificar o altar que está quebrado. Porque a resposta de Deus não vem com o altar quebrado, vem com o altar quebrado. Resposta para a oração não vem para o altar desfeito, vem para o altar edificado. Porque a resposta edifica o altar que ninguém vê, lá na intimidade. Repare o altar que ninguém enxerga, lá dentro do quarto. Aleluia. Repare o altar que ninguém está vendo, o altar do relacionamento. Aí você vai entender que a oração, muitas das vezes, só vem com resposta da parte de Deus quando o altar está
edificado. Amém?